Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa sexta-feira, 21 de abril, agora na Espanha, 20 horas e 53 minutos, no Brasil, 15h53 da tarde. Pessoal, estou no gráfico semanal ancorado pela salva de VWAPs para a gente tentar extrair uma visão mais holística dessa movimentação da BTC. Porque como a BTC está muito volátil, quanto maior o time frame, maior a nossa visão de helicóptero sobre essa movimentação. A gente está tentando superar um antigo suporte que foi testado depois que a BTC promoveu aquele pump do patamar de 8, 9 mil dólares, que aprisionou a BTC por muito tempo antes do bull run que levou ela para 69 mil dólares. Então, depois do halving que rolou em março de 2020, a BTC ficou acumulando aqui, pipocando entre 12 mil dólares e 8 mil dólares por muito tempo, entre junho de 19 e agosto de 2020. Aí quando foi em meados de setembro, a BTC fez um Sputnik até 64 mil e depois travou, aí corrigiu e travou aqui no patamar de 30 mil. Chegamos a fazer a mínima em 21 de junho de 21 e 28.800, mas rapidamente ela voltou para cima de 30. Depois fez mais um Sputnik até 69 mil. Depois acumulou, bateu de novo no patamar de 31, voltou, fez a máxima em 48, depois testou de novo o patamar de 30, pipocou uma, duas, três, ficou 4 semanas aqui orbitando esse patamar, depois furou de cima para baixo e aí foi bater na âncora dessa salva de VWAPs que tem como referência a máxima de 2017. Então, esse transpasse de cima para baixo foi levemente dificultado. Não foi uma tarefa fácil, foi dificultada por essa camada de suporte. Então, se esse transpasse de cima para baixo sofreu alguma dificuldade. E agora, de baixo para cima, não poderia ser diferente. Então, a gente vai ficar encarando esse patamar resistencial por algumas semanas. Então, a gente já testou esse patamar de 30 mil desde o dia 20 de março. Fizemos 29.380, depois na semana subsequente 29.170, na semana subsequente fizemos a máxima em 28.782, até que a gente bateu 31.035 dólares no dia 10 de abril e a gente segue orbitando esse patamar. A gente está um pouco abaixo de 30 mil, é 27.829, mas a gente está travado aqui numa semana cujo pavio segue ali ainda visitando o patamar de 30 mil. Fizemos a máxima essa semana em 30.483. Num primeiro momento, a gente bate numa resistência dessa e fica ali pipocando. Em algum momento, a gente vai romper. Se romper, como eu havia reportado ali naquela análise agora eu vou pular para o gráfico diário. Eu não estava na BTC, agora eu estou na BTC. Agora eu vou pular para o gráfico diário. Se romper, a gente vai startar a onda 3 no diário. A onda 3, obviamente, vai explodir em direção à congestão subsequente, que é lá acima de 36 mil dólares. No semanal, vou voltar para o gráfico semanal agora. No semanal, vocês vejam que a nossa resistência subsequente seria essa congestão aqui, que está entre 36 e 41. Ou seja, existe toda uma coerência dentro da análise técnica e é para lá que a gente está indo. No intraday, agora eu estou nos 5 minutos, a BTC está muito volátil. Ela basicamente visita a upper, volta para VWAP, beija a lower, volta para VWAP, visita a upper, volta para VWAP, beijou aqui a segunda lower aqui, voltou para VWAP, beijou a primeira upper, voltou para VWAP e agora está agulhando de novo para lower, deve encerrar o dia no patamar da própria VWAP no intraday que está em 28.100. A BTC está muito volátil. Hoje os sinais, o sinal no paro USDT na sala de sinais fechou, mas o trade está difícil porque a BTC está muito volátil, então é sempre bom operar com meia mão num cenário desse, justamente por conta dessa volatilidade, não alavancar em nenhuma hipótese num patamar acima de 3 vezes, porque alavancar mais que 3 vezes, qualquer variação
de 20 e poucos por cento, já liquida o sujeito. Principalmente nas altcoins, que facilmente tombam mais de 10, 15%, podendo tombar mais de 20% numa corretiva dessa. Muitas altcoins já tombaram 7% ontem e hoje seguem tombando. Então, alavancar mais de 3 vezes é arriscado. Então, num cenário desse, é bom ficar operando com meia mão. Na seara fática, o Warren Buffett estava errado sobre tratar a Bitcoin e criptoativos como veneno de rato. Se o Warren Buffett tivesse feito o que ele fez em relação às Big Techs, assim que a internet surgiu, ele alocou nada mais, nada menos que 2,5% do seu portfólio para as até então Big Techs embrionárias. Foi isso que ele fez em relação à Microsoft, foi isso que ele fez em relação à Apple, e muito do patrimônio da Berkshire Hathaway, que é a empresa do Warren Buffett, muito do patrimônio dele, que deixou ele entre os 10 homens mais ricos do mundo, advém hoje desse aporte de 2,5% do seu portfólio nas Big Techs. Hoje, o Warren Buffett pertence ao grupo de 10 homens mais ricos do mundo, muito em função da Microsoft, muito em função da Apple. E se ele tivesse feito a mesma coisa em relação à criptografia, ou pelo menos a BTC, desde a primeira vez em que ele tratou Bitcoin e criptoativos como veneno de rato, hoje ele gozaria de uma valorização de 320 mil por cento, o que colocaria ele com uma larga folga na primeira colocação como o homem mais rico do mundo e possivelmente até um quase trilionário em dólar. Enfim, talvez ele esteja com uma visão míope em relação à criptografia. E uma reportagem muito interessante aqui na Cointelegraph, dando conta de que a tentativa de regulamentação do mundo cripto na jurisdição norte-americana, pela SEC, a CVM norte-americana, dessa maneira, a forceps, via força bruta, só vai espantar a indústria dos Estados Unidos, e as críticas só têm aumentado. Agora que o Parlamento da União Europeia aprovou o texto base da regulamentação cripto na União Europeia, muitos congressistas norte-americanos estão tecendo pesadas críticas em desfavor do presidente da SEC norte-americana, Gary Gensler, que inclusive vai ser chamado mais uma vez no Congresso norte-americano. Na seara geopolítica e finanças internacionais, o Banco Central Russo divulgou uma informação que interessa muito ao mundo cripto. O Banco Central Russo, depois que sofreu um freeze, teve os ativos congelados, principalmente a reserva cambial em dólar, em bancos fora da Rússia. Eles agora estão criando um colchão de segurança, nas palavras da própria presidência do Banco Central Russo. Eles estão criando uma almofada de segurança, investindo em ativos que não são passíveis de sanções pelos Estados Unidos. Eles não afirmaram que estão comprando criptoativos. Eles só afirmaram que estão criando um colchão de segurança com ativos que não são passíveis de bloqueio, freeze ou sanções pelos Estados Unidos. Enfim, e o Fed está repensando a brecha que teria mascarado as perdas do Silicon Valley Bank. Para quem não sabe, em 2019 houve uma reforma na regulamentação do sistema financeiro norte-americano, o Act Dodd-Frank, uma legislação que considerou que alguns membros, alguns integrantes do sistema bancário norte-americano, do sistema financeiro como um todo, eram pequenos demais para serem objeto de uma regulamentação tão recrudescida como aconteceu depois da crise do subprime em 2008 e 2009, em que o Lehman Brothers quebrou e o Fed teve que fazer a maior rodada de impressão de dinheiro para salvar o sistema financeiro norte-americano. O fato é que agora o Silicon Valley Bank, que outrora foi considerado pequeno demais para ter que reportar determinados dados e relatórios, agora foi grande o suficiente para ter sido salvo pelo Fed.
Então agora eles estão considerando reformar a lei Dodd-Frank para obrigar bancos de todos os portes a reportar esse tipo de perda que acabou redundando no crash do Silicon Valley Bank. E agora, há poucos minutos atrás, a Rússia bombardeou acidentalmente uma de suas próprias cidades próximo da fronteira com a Ucrânia. Enfim, gente, o mundo está virado numa hecatombe nuclear, a BTC segue acumulando. Aqui no diário, vocês vejam que a gente está nesse momento ameaçando desfigurar o nosso triângulo. No 4 horas, esse cenário se repete. A gente está estressando ainda essa região de absurda sobrevenda. Sempre que a BTC visita esse patamar esverdeado escuro, ela volta como num efeito elástico em direção à própria VWAP semanal. Vamos aguardar aqui, a BTC está forçando mais uma vez a aresta inferior. Os osciladores estão todos sobrevendidos. Se a gente esticar aqui esse indicador, a gente está basicamente no zero. A BTC não costuma ficar tanto tempo assim totalmente sobrevendida. Qualquer movimentação mais brusca da BTC eu volto a reportar. Pode ser a qualquer hora do dia ou da noite, tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, fiquem com Deus, grande abraço!